Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Bom dia, bem-vindos! Esse é o nosso De Todo o Coração, o seu programa que traz as notícias e informações precisas sobre a Diocese de Caruaru. Eu sou Jailma Barbosa, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa do ano. Muito especial, desejando para você saúde, paz e um ano cheio de bênçãos. Aqui a gente aprende sobre liturgia, sobre espiritualidade e medita no Evangelho. Falando nisso, Dom José Rui Lopes, o bispo da Diocese de Caruaru, chega agora com a reflexão do Evangelho do domingo. Bem-vindo, Dom Rui. Olá, queridos irmãos, paz e bem. Estamos celebrando a festa, a solenidade da Epifania do Senhor, também outrora conhecida como Festa de Reis. Mas vejamos, a palavra Epifania em grego se traduz como manifestar-se. Deus se manifesta. E primeiramente foi a Maria, o Verbo nela se encarnou, depois numa proximidade ainda maior com os pastores que estavam aos redores de Belém e posteriormente com os magos, os reis magos, palavra que também é traduzida como aqueles homens sábios, de países, de nações distintas. Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona, costumava dizer que Deus se manifestou aos de perto e aos de longe. Aos de perto representados em Maria, nos pastores, aos de longe representados naqueles reis magos, que também significam todas as nações. De uma forma ou de outra, de perto ou de longe, a gente percebe que todos se ajoelham diante do menino Deus. Essa expressão está contida nesse capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. E ela é por demais não somente interessante, mas também muito profunda. É um dos últimos versículos desse Evangelho da Epifania do Senhor. Está exatamente no versículo 11. Quando viram o menino e sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Na verdade, nós não podemos ter outra atitude diante de Deus senão esta, nos colocarmos de joelhos e em adoração. Reparem que todos os bancos das igrejas católicas possuem o chamado genuflexório, o lugar onde as pessoas se ajoelham diante do Santíssimo Sacramento, do Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, se ajoelham depois da consagração, se ajoelham para rezar. Nenhuma outra igreja possui bancos ou assentos com genuflexórios, senão a Igreja Católica. Porque isso tem exatamente o significado profundo da nossa fé. Diante do Filho de Deus, nós nos ajoelhamos e nós o adoramos. Foi exatamente isso que fizeram os magos e é exatamente isso que deve fazer todo aquele que tem fé, se ajoelhar e adorar. O contraponto do Evangelho de hoje, ou o contraste, está em Herodes. Herodes, conhecido como rei da Judéia, Herodes também conhecido como o Grande. Mas não confunda a grandiosidade do reinado de Herodes com a grandiosidade ou a infinitude do reinado de Cristo. Os reis magos, quando vão adorá-lo e se ajoelham, eles reconhecem no menino Deus a divindade, Deus Filho, e por isso se ajoelham. O contraste em Herodes é que havia se tornado um grande exatamente pelo fato de ter obrigado muitos judeus com trabalho escravo a construir suntuosos palácios.
também era um rei em conflito com a sua família, mais de 10 filhos, alguns dos quais ele mesmo havia mandado matar. Querem mais? Não é Herodes aquele que manda decapitar João Batista. Esse era Herodes Antipas, filho desse fulano aí, o Herodes o Grande. Mas deixemos a pessoa de Herodes de lado e nos detenhamos e reflitamos sobre os fatos. O primeiro, Herodes fica sabendo de um sinal bíblico, um sinal previsto desde a antiga aliança, de que o Filho de Deus, um novo rei, haveria de nascer na cidade de Davi, em Belém. Herodes tem medo de perder o seu reinado, medo de perder o seu poder, mas vejam só, medo de uma criança, medo da ternura, mas ao mesmo tempo também da grande força de uma criança. E Herodes procura saber exatamente o sinal, o lugar ele já sabia e quando. E é desse modo que ele chama em segredo os magos para cuidadosamente saber quando é que a estrela havia aparecido. Um fato muito curioso, muito interessante, é que Herodes pede um favor aos reis magos, que depois de encontrá-lo, de encontrar o menino Deus, eles pudessem voltar e avisar a Herodes. Não que Herodes quisesse adorar. A história nós já sabemos. Herodes manda decapitar todas as crianças com menos de 2 anos. Herodes tinha medo de perder o seu reino e desejava então abortar o projeto de Deus de salvar toda a humanidade em seu Filho Jesus Cristo. José é avisado em sonho para fugir ao Egito. Herodes também, ou melhor, os reis magos também são avisados em sonho para não voltar a Herodes. O dos últimos versículos, ou melhor, o último versículo, o 12, diz exatamente isso. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. É que toda pessoa que se encontra com Jesus Cristo percorre outro caminho em sua vida. Faz da sua vida um modo diferente de caminhar. Quando a gente experimenta o amor do Filho de Deus, não existe possibilidade da gente continuar caminhando na mesma estrada, na mesma vida. A gente muda a rota, muda o destino, muda o caminho. E é exatamente isso que eu faço votos a cada um de vocês, que ao encontrar o menino Deus, tenham fé, se ajoelhem, adorem e depois disso, faça da sua vida um outro caminho para Deus. Que o próprio Deus os abençoe e lhes conceda um final de semana muito abençoado, muito santo, e que a festa de Reis seja sempre a manifestação de Deus, para que nós, procurando o sinal, mesmo que de uma estrela, possamos encontrá-lo, adorá-lo e desse modo segui-lo em outros caminhos. Paz e bem, que Deus os abençoe. E com essa meditação profunda, a gente vai te dar um tempo para entronizar as palavras que Dom Rui acaba de nos trazer agora, tá bom? É o nosso intervalo. Daqui a pouquinho tem mais de todo o coração. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração. Depois desse rápido intervalo, para você meditar nas reflexões do Evangelho com Dom José Rui Lopes, chegou a hora da gente voltar com o De Todo o Coração, trazendo mais lições para vocês. Agora,
vamos aprender sobre espiritualidade com o Padre Aloísio Ricardo. Que alegria poder estar com você, poder estar com o senhor Dom Rui, poder estar com o Padre Adriano, para que assim possamos fazer esse caminho também espiritual dentro da liturgia de hoje que celebramos em preparação para a Epifania do Senhor. A liturgia convida-nos a trilhar também um caminho que podemos dizer é a nossa via espiritual. O homem sedento por Deus, que sai em busca do Senhor, que vai à procura de Deus para encontrá-lo. Certamente, durante o caminho, como escutamos e conhecemos a história dos Reis Magos, a estrela torna-se o que vai guiando, direcionando. A luz de Deus vai nos direcionando, o Espírito Santo nos direciona na vida espiritual, na vida interior. Mas é bem verdade que acontecem alguns momentos que nós acabamos por perder essa luz, ou ficar ofuscada. E é nessa hora que parece ficarmos desorientados. Eis aqui a importância da orientação espiritual. Procurarmos alguém que nos ajude a reencontrar nosso caminho de fé, nosso caminho espiritual. Procurar por alguém que possa nos dizer onde está Jesus, onde está nosso Senhor. Os magos acabaram indo à procura de Jesus na pessoa errada, não naquele que teria o conhecimento, mas sim naquele que tinha a inveja, o ciúme, tinha o medo de perder o poder, em Herodes, que representa para nós, e aqui precisamos ficar atentos, os vícios. Quantas vezes nos deixamos dominar também pelos vícios que desorientam o nosso caminho, que não sabe dar respostas, que não sabe nos conduzir para o bem. Mas eles saem e seguem um caminho onde a luz de novo brilha. Na caminhada da fé, os momentos escuros não podem nos parar, mas devem nos fazer continuar guardando a palavra que escutamos, a direção que recebemos. 3 aspectos importantes dentro da vida espiritual não podemos esquecer. A direção que recebemos de Deus, ela deve nos fazer trilhar o caminho, que é um caminho de fé. Segundo, não esqueçamos que mesmo vindo as tempestades, as noites escuras ou aridez, que é a palavra clássica, não podemos parar, é preciso continuar. E se paramos, é uma pausa para recebermos uma nova direção, recebermos um novo encaminhamento na vida espiritual. Terceiro, existe uma meta. É preciso chegar aonde o Senhor está. E para isso, não podemos nos desviar. O homem é feliz quando ele segue retamente os caminhos do Senhor. Mas os magos, ao chegar, ao encontrar Jesus, eles lhes oferecem alguns presentes. Temos tanto a oferecer a Deus, mas nada compensa ou nunca será o bastante o que dele recebemos. Ele nos dá sempre mais do que aquilo que podemos lhe oferecer. O melhor presente é a nossa vida, é a nossa alma, é o nosso coração, é a nossa vida transformada. Os magos ofereceram 3 desses presentes: o ouro, o incenso e a mirra. Não vou entrar em muita explicação destes 3 presentes, mas sim na atitude. A atitude de alguém que quer dar tudo ou quer dar o melhor
para Deus. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, deve oferecer o melhor presente para Deus. Recordo a história de uma religiosa que estava na África e quando ela foi transferida e devia voltar para o Brasil, uma das crianças que ela ensinou a catequese pegou um pequeno barquinho e foi até uma certa ilha e lá pegou uma pérola que só tinha naquela ilha, e trouxe e deu de presente a essa irmã para que ela não esquecesse dele. E a irmã, ao saudá-lo, agradecendo, disse: mas por que você fez esse sacrifício todo de buscar? Eu não vou esquecer de você, de buscar essa pérola. E ele respondeu para a irmã, claro, no seu dialeto, dizendo: quando se ama, a distância pouco importa para dar o melhor presente. Quando amamos a Deus, não há distância que nos impeça de ir ao seu encontro e dar-lhe o melhor presente. E o melhor presente que podemos dar a nosso Senhor é a nossa vida, é a nossa vontade, é a disponibilidade de querer fazer o que lhe agrada. Dê a Deus o melhor presente. Dê a Deus o seu coração. Dê a Deus a sua vontade, o seu sacrifício. Quando se ama, o sacrifício pouco importa, foi o que aquele menino disse. O sacrifício tem importância, mas não o bastante. O amor sempre supera o sacrifício. Esses magos fizeram um grande sacrifício para encontrar o recém-nascido, o menino Jesus. E para eles, o mais importante não foi oferecer-lhe os presentes, como dizia, mas sim foi tê-lo encontrado. É por isso que quando voltam, vão por um outro caminho, não mais o caminho para avisar a Herodes. Agora eles vão pelo caminho da felicidade, o caminho da alegria e da fé, o caminho do amor. São pontos da vida espiritual que não podemos deixar passar. O caminho da fé, o caminho do amor. Nesses dois itens está ali presente o elemento fundamental de quem encontra Deus. Está ali presente a vida toda, tudo que foi entregue, tudo que foi ofertado, tudo que foi dado para que nosso Senhor recebesse, na nossa pobreza, o melhor que tínhamos a oferecer. Recordo ainda também o evangelho daquela mulher que tinha um vaso de alabastro e que ela derrama todo esse perfume aos pés do Senhor. Muitos podem dizer, que exagero, não precisa disso tudo. Para servir a Deus não é necessário tudo isso ou esse sacrifício todo. Mas devo lhe dizer, para servir a Deus, todo o sacrifício do mundo ainda é pequeno. Por quê? Porque servi-lo é uma grande honra, é uma grande alegria. E é assim que nós podemos viver com tanta alegria servindo a Deus, porque somos chamados a nele, com ele e para ele sermos felizes, sermos também experimentadores da eternidade, experimentadores da felicidade. Um outro aspecto deste domingo que celebramos a Epifania do Senhor é que é apresentado a Jesus, os magos o reconhecem ali e se dobram em adoração. A atitude de um homem espiritual também é essa. Quem quer vencer batalhas na vida deve colocar-se de joelho diante de Deus, para que Ele lhe coloque de pé diante dos homens. Quem não sabe se dobrar diante de Deus, ou reconhecer e venerar e adorar a sua presença, acaba tornando-se alguém, embora de pé, mas derrotado interiormente. Porque, diz o Catecismo da Igreja, nós nascemos para o louvor, o amor e a glória de Deus, para adorá-lo.
A adoração ao Santíssimo Sacramento é uma forma de nos encontrarmos com aquele que merece de nós o melhor presente. A adoração é um jeito também de tornar o nosso coração dócil a nosso Senhor. O aspecto da adoração, e quantas paróquias às quintas-feiras têm um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Para quê? Para que o povo de Deus tenha a experiência do encontro com aquele que é o sacramento por excelência, o sacramento do amor, como nos definia o Papa Bento XVI. Encontramos com o tesouro da nossa alma, que é Jesus, a quem nós nos prostramos, adorando, louvando e dando-lhe tudo o que temos, mas recebendo também aquilo que Ele nos oferece, a sua presença, o seu amor, a sua amizade. Como é bom podermos trilhar um caminho espiritual assim. Como é bom podermos percorrer a nossa vida espiritual procurando por nosso Senhor e não nos deixando dominar pelos vícios ou os apegos, como temos falado em alguns programas passados. Certamente, você deve recordar alguns deles, mas o que vai ficar marcado hoje? No encontro com o Senhor, ofereça o melhor, ofereça o seu coração, ofereça a sua vida, ofereça o seu amor. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor permaneça com você hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre Aloísio e Ricardo. E agora é hora da gente aprender sobre liturgia. O que será que Padre Adriano Davi vai trazer para a gente? Padre Adriano, é com você. Bom dia, amados irmãos e irmãs, sintonizados, ligados aí no programa de todo o coração. Mais uma vez, a gente se reúne para tratar de liturgia, refletir um pouco sobre a Sagrada Liturgia deste final de semana. Nós estamos no tempo do Natal e amanhã celebraremos a solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação. Isso para dizer, e nós queremos já afirmar, que todo o tempo do Natal é uma manifestação. Não só a solenidade da Epifania do Senhor, mas o nascimento de Jesus em Belém é uma manifestação da encarnação de Deus para o povo hebreu. A Sagrada Família é uma manifestação de Deus que quis assumir essa realidade da família. A Mãe de Deus é uma manifestação do próprio Deus na encarnação no seio da Virgem Maria. A própria festa da Epifania, manifestação de Deus a todos os povos. E assim, a gente celebrando o Natal, a gente celebra essa manifestação do Senhor feito carne. A festa da Epifania nasce no Oriente, nós já temos relatos no século II, e está ligada ao batismo do Senhor. Então, o povo oriental celebra a grande manifestação de Deus quando o céu se abre e o próprio Deus diz: "Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz." Ali está a manifestação, ali está a Epifania para o povo oriental. No Ocidente, em Roma, os primeiros relatos estão basicamente no século V, com São Leão Magno. São Leão Magno tem 8 homilias sobre a Epifania, já ligada à adoração dos Reis Magos. Então é aí que a gente começa a celebrar a Epifania do Senhor no Ocidente, separado do batismo do Senhor, que nós iremos celebrar segunda-feira, a festa do batismo do Senhor. A Epifania, para nós ocidentais, é justamente a festa da manifestação de Deus a todos os povos. A salvação que é universal, a salvação que é para todos. Basicamente é isso. Celebrar a Epifania do Senhor é celebrar essa manifestação de Deus a todos os povos, a todas as nações. Os magos simbolizam isso, né? Os magos de terras orientais, pagãs, chegam a Belém para adorar o menino. Justamente para dizer, se a manifestação de Deus na noite de Natal foi aos pastores, foi ao povo de Israel, agora Deus se manifesta não somente para aquela raça
não somente para quem tem aquele sangue, não somente para quem é daquele povo, mas para todos nós, homens e mulheres de boa vontade, que queremos assumir essa manifestação de Deus também na nossa vida. Quais são as observações que nós podemos fazer para a solenidade da Epifania do Senhor? A primeira delas é lembrar isso, é uma solenidade. E por ser solenidade, o sábado já cobra o preceito. O sábado, à tardinha, já é celebração da Epifania do Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda, lembrar que após a proclamação do Evangelho, a liturgia prevê o anúncio da Páscoa. Então, o próprio sacerdote, ou o diácono, se tiver, ou o ministro, pode fazer essa proclamação, anunciar o dia da Páscoa, justamente para dizer, o ano litúrgico, ele vai ganhando forma, o ano litúrgico, ele vai gerando a espiritualidade da comunidade e nos encaminha para o dia mais solene, que é o dia da Páscoa do Senhor. A terceira observação que podemos fazer é, se a gente reza a oração eucarística primeira, tem um comunicantes próprio, então próprio da Epifania do Senhor, então os padres devem fazer atenção a isso. A quarta observação é a bênção solene. A bênção solene tem a bênção própria para a Epifania do Senhor. E a quinta e última observação é que na segunda-feira, encerrando o tempo do Natal, nós iremos celebrar a festa da Sagrada Família de Nazaré. Então são essas 5 observações para este domingo, para a festa, a solenidade da Epifania do Senhor. Tempo do Natal, concluindo este belo tempo da manifestação de Deus na nossa vida, da manifestação de Deus à humanidade, nós fechamos esse ciclo belo, bonito, na qual a gente contempla a beleza do eterno que se faz tempo, do grande que se faz pequeno, do poderoso que se fez menino em Belém, para que todos nós pudéssemos nos aproximar dele, contemplar a sua glória e viver essa bonita experiência. Então, um bom sábado, Deus abençoe você que acompanha o nosso programa, Deus abençoe a sua família e vamos viver bem esta solenidade, pedindo, como nós iremos rezar nas orações da Epifania do Senhor, que essa luz que manifestou a todos os povos a salvação continue iluminando a nossa vida e que a gente possa se deixar guiar pela luz que é o menino que nasceu em Belém. Bom domingo, uma boa festa da Epifania do Senhor. Quantos ensinamentos aqui no De Todo Coração, né, gente? É um sábado muito especial ter você aí do outro lado, junto com a gente, aprendendo e prestando atenção em cada palavra que os nossos padres trazem aqui no programa. Assim, a gente encerra o De Todo Coração deste sábado. Mas você já sabe, sábado que vem estamos de volta. Não esqueça de ir à Santa Missa, de participar das missas aí na sua paróquia, se você pode, tá bom? E para quem está em casa, tem a transmissão da Santa Missa aqui pela TV Jornal Interior, às 9 horas da manhã. A gente fica por aqui, desejo para você uma semana abençoada. Nos encontramos no próximo sábado. Até lá! De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.